Vamos lá. Questão número 2 da prova da SpaceX de 2018 é uma questão que para o cara que está muito ligado, ele consegue fazer bem rápido. Eu vou fazer todos os passos aqui, vou comentar todos os passos, mas também vou falar como é que você faria isso quase que de cabeça. Ele deu esse gráfico aqui, falou que esse gráfico representa essa função. Você tem uma soma aqui de dois módulos, um x mais 3 e x menos 2. Ele disse que esse ponto aqui é o A. Repare que o A é um número negativo, né? Porque o A está à esquerda do eixo Y. Marcou o B, que é um número positivo, e marcou o C, que é um número positivo, porque está na parte de cima. E ele quer que você calcule a soma aí, A mais B mais C. Bom, o primeiro cara que é muito rápido aí de você achar é o C. Porque o C é onde esse desenho, que é o desenho do F, é onde o gráfico da função F cruza o eixo Y. Qualquer gráfico de qualquer função cruza o eixo Y aonde o x é zero, que é justamente isso que é o eixo Y, é o lugar onde o x é igual a zero. Então, para você achar o C, basta fazer o F de zero. Quando o x é zero, substitui aqui o x por zero, vou ter que F de zero é módulo de 0 mais 3 mais módulo de 0 menos 2. Isso é o C, que é o que o gráfico está dizendo. Módulo de 3 é 3, módulo de menos 2 é 2, então C é 3 mais 2, C é igual a 5. Então achamos o valor de C, que é uma das coisas que eu preciso ali. A outra coisa é o seguinte, como é que você estuda uma função que tem módulo? De forma geral, numa questão mais complicada, você precisa olhar os módulos separadamente, porque todo módulo gera duas possibilidades ali. Então eu tenho que analisar dentro do módulo aqui, nesse primeiro, e ver o que ocorre antes do menos 3, que é o número que zera esse cara, e o que acontece depois do menos 3, que é basicamente analisar o desenho disso, quando isso é positivo ou negativo. Por isso que eu tenho isso aqui, ó. O módulo de x mais 3 é o próprio x mais 3 quando o x é maior ou igual que menos 3. Por que isso? Porque o x maior ou igual a menos 3, isso aqui é um número positivo. Pensa, por exemplo, aí no x que a gente usou, x igual a 0. 0 é um número que está depois de menos 3. Quando eu substituo aqui o x por 0, isso aqui dá 3. Quanto é que deu o módulo de 0 mais 3? Que é o módulo de 3. Deu ele mesmo. Então, depois desse número, o módulo de x mais 3 é ele mesmo. Antes desse número, antes do menos 3, isso aqui é um número negativo. Quando o número é negativo, o módulo dele é o simétrico dele, para fazer ele ficar positivo. Então, o módulo de x mais 3, antes do menos 3 é menos x menos 3, tem que inverter o sinal de todo mundo. Então, esse cara tem duas possibilidades. Uma possibilidade que vale depois do menos 3 e uma possibilidade que vale antes do menos 3. Da mesma forma, o outro módulo também. Só que aqui, o número que eu tenho que observar é o 2. O 2, depois do 2, quando x é maior que 2, isso aqui fica positivo. Então, o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2. Antes do menos 2, isso aqui é um número negativo. Então, o módulo dele fica ao contrário, fica simétrico. Eu tenho que inverter o sinal de tudo. Então, ao invés de ser x é menos x, em vez de ser menos 2 é 2. Então, eu tenho isso. E aí, se eu for pensar no todo, que é a função que soma as duas coisas, eu vou ter que considerar esses dois números, justamente, que é o 2 e o menos 3. Então, primeiro eu vou olhar antes do menos 3. Antes do menos 3, eu estou falando aqui que essa função vai valer isso. E se eu estou antes do menos 3, eu também estou antes do 2, né? Porque se o número é menor que menos 3, também é menor que 2. Então, eu estou olhando para cá e para cá. Então, antes do menos 3, a função, que é a soma dos dois módulos, é a soma disso com isso. Foi o que eu usei lá. Aí isso vai dar a função menos 2x menos 1. Você vê que isso aqui, menos 2x menos 1, é uma reta que desce. Aí depois agora eu olho do menos 3 até o 2. Então depois do menos 3, mas ainda abaixo de 2. Então essa função vale x mais 3, a função de baixo vale 2 menos x. Se você somar, a gente vai obter o 5. 5, f de x igual a 5, estou falando de uma função constante. Uma função constante é uma reta horizontal. E por fim, finalmente aqui, depois do 2, ou seja,
também depois do menos 3, eu vou considerar isso com isso. Então a soma dos dois módulos é a soma disso com isso. X mais 3 com... Oh, perdão. Não, tá certo ali. X mais 3 com x menos 2, eu vou ter aqui a função 2x mais 1. É o que acontece depois do 2. X menos 2 é o módulo de x menos 2 e o próprio x mais 3 é o módulo de x mais 3. Aí somando as duas coisas eu tenho a função do x mais 1. Repara que isso é uma reta que desce, porque aqui o coeficiente de x é negativo. Isso aqui é uma reta horizontal, que é uma função constante. Isso aqui é uma reta que sobe, porque é uma função afim com coeficiente do primeiro grau aqui positivo. Repara que está coerente o que está acontecendo no gráfico, né? Eu primeiro tinha uma reta que descia, então essa reta aqui vai ser aquela reta que eu achei, menos 2x menos 1. Depois eu tenho uma função constante, que justamente tem a ver com c igual a 5, que eu já achei. Depois eu tenho uma reta que sobe, que foi a reta 2x mais 1. É totalmente coerente as contas e o que eu obtive para a função em cada pedaço é totalmente coerente com o gráfico que está aqui. Mas pensando na hora da prova, né, o que você quer fazer é marcar a opção correta e ir para a próxima questão. Né? Você tem muitas questões na prova, você não quer ficar perdendo tempo aqui para aprender todos os pormenores da solução da questão. O que você quer é o seguinte: professor, eu quero marcar a resposta correta. Você pode ir direto ao ponto? Então, como é que eu conseguiria ir direto ao ponto aqui na prova? Observe o seguinte, menos 3 é um ponto que teve mudança. É um ponto que eu deixei de ter a reta que desce e passei até a reta horizontal. Isso no gráfico é justamente o A. Então observa ali que o A é igual a menos 3. Porque é justamente quando eu deixei de ter essa reta, menos 2x menos 1, descendo e passei até a reta horizontal. E depois no 2 eu tive mudança de novo, porque no 2 eu saí daqui, da reta horizontal, e passei para a reta que está subindo. Então o B é onde tem a outra mudança, que é o 2. Então o primeiro lugar lá que teve mudança é o menos 3, o segundo lugar que teve mudança é o 2. O bizu que você pode gravar, e por isso eu podia fazer muito rápido essa questão, é o seguinte: se você já está ligado que um módulo tem esse tipo de comportamento, e vai ter mesmo, eu já sei que, esse cara aqui, ele é alterado justamente no menos 3. O cara que zera esse módulo é justamente o número que faz o desenho final ter uma mudança de comportamento. Se você está vendo que aqui o A é onde teve uma mudança de comportamento, então é só você olhar para a raiz desse cara. A raiz de x mais 3 é menos 3, então ali vai ser o menos 3. Da mesma forma, aqui nesse segundo módulo, no x igual a 2, que é justamente a raiz do x menos 2, eu vou ter de novo uma mudança de comportamento. Por que eu vou ter uma mudança de comportamento? Porque esse módulo muda antes e depois do 2. Até o 2 é uma coisa, depois do 2 é outra coisa. E esse 2 é justamente a raiz aqui dessa função que está lá dentro. Então o pulo do gato é o seguinte: era só você observar as raízes dos módulos individuais. Já que esse cara tem raiz menos 3, vai ter mudança no gráfico no menos 3. Já que esse gráfico tem raiz no 2, vai ter mudança de gráfico no 2. Aí é só você, tem que ser menos 3, né? Tá lá na esquerda, então o A é o menos 3, e o B, que é o número positivo, que está na direita, é o valor do B. Então na prova, você só teria que fazer a conta aqui do F de 0 para achar o C, e para observar o A e o B, era só ver direto a raiz daqui, menos 3, e a raiz daqui, que é o 2. Então com isso eu descubro que o A vale menos 3, o B vale 2, então A vale menos 3, o B vale 2, e o C eu já tinha achado, né? O C igual a 5. Logo, a soma que ele pediu, né? A mais B mais C vai ser menos 3 mais 2 mais 5, que é 4. Beleza? Boa questão aí para você treinar.